Ei pessoal, bem-vindos à segunda parte da implementação de uma lista simplesmente encadeada com sentinela. Já mostrei para vocês qual o formato dessa estrutura. Vou desenhar aqui de novo. Então, a gente teria aqui 3 elementos, vamos supor, nessa lista encadeados linearmente, né? Temos aqui o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3 encadeado. Sempre o último elemento da lista aponta para null, que é uma condição de parada importante nessa estrutura de dados. E a gente tem aqui a estrutura do sentinela, que tem o primeiro apontando, que é um ponteiro para a primeira célula, e o ponteiro ult apontando para a última célula, ok? Então, P e U. E aqui essa estrutura é a sentinela e a lista ela é definida pelo ponteiro lista, que é um ponteirinho para a estrutura da sentinela. Vamos pensar aqui como definir essa estrutura de dados. Como exemplo, eu vou utilizar uma lista de alunos. Então, cada uma dessas células da lista encadeada vai ter, na verdade, um ponteirinho para uma estrutura do tipo aluno, ok? Então, a gente vai ter aqui a primeira célula apontando para o aluno 1, a segunda célula apontando para o aluno 2 e a terceira célula apontando para o aluno 3, ok? Então, o que a gente precisa definir? São várias estruturas aqui que precisam ser definidas. A gente tem o aluno, que é uma estrutura que vocês já sabem até definir, como definir um aluno. Depois a gente tem que pensar como definir a célula, um nó dessa lista, e como definir a sentinela, ok? Vamos começar aqui com a estrutura do aluno. Como é que vocês definiriam isso, né? A gente tem um aluno que é definido, por exemplo, a gente pode pensar no nome do aluno, que é uma string. A gente pode pensar no campo matrícula, que é um inteiro. E a gente pode pensar num CR, por exemplo, que é um float, ok? Vou colocar inicialmente somente esses campos, que eu acho que já poderia definir minimamente um aluno. Agora, o que seria a célula, né? A célula, ela é dividida aqui para gente em duas partes. Uma parte que é o ponteiro para a informação, que é do aluno, e outra parte que é esse ponteirinho aqui, que é um ponteiro bem especial. Vejam que é um ponteiro para a próxima célula. Então, essa estrutura aqui, a estrutura célula, vai ter uma característica interessante em sua definição, que é uma recursão. Então, vamos lá pensar, vou passar para o próximo slide aqui, vou pegar a canetinha de novo, para a gente conseguir, já está lá, pensar como que eu poderia definir essa estrutura. Vamos definir aqui um tipo, um type def, vou chamar de struct cell, vou definir tipo célula, ok, gente? Com letra maiúscula. E aí a gente precisa definir struct cell, que seria um campo que a gente já definiu, que é o tipo, que a gente vai ter que definir esse tipo também, aluno, certo? Um aluno A, um ponteiro para o aluno, e o campo que normalmente a gente chama de prox, que é um campo ponteiro para a próxima célula. Então, de que tipo seria, né, esse campo? Como eu disse, ele é um ponteiro para a mesma estrutura, então tem uma natureza aqui recursiva. Como a gente já definiu o tipo célula, a gente vai poder incluir essa definição aqui na definição da estrutura, ok? Então, a gente consegue, assim, definir uma célula que tem um campo que é o aluno, um ponteiro para o aluno, que é o campo informação, isso aí vai depender do tipo da lista, né?
como a nossa lista é um exemplo de lista de alunos, vai ser o campo A, que é um ponteiro para aluno, e o campo prox, que é um ponteiro para a próxima célula, portanto, tem uma definição, uma recursão aqui, porque o campo prox é definido como um ponteiro para a célula e o tipo célula é do tipo struct célula. Essa definição aqui é bem interessante. Agora, a sentinela, gente. A sentinela vai ser um struct, vou chamar ela de lista, ok? Como eu disse, tem o campo prim e tem o campo ult, que são ponteiros para a célula. Então, é a mesma definição do campo prox. A gente tem aqui a definição, portanto, de prim e ult com célula. Ok? Então, a gente tem, para definir essa estrutura de dados, a princípio seria isso, a gente precisa da definição da informação, que no nosso caso é um aluno, então a gente define a estrutura aluno, a gente precisa da definição da célula, que é a definição de dois campos, um ponteiro para informação e outro ponteiro para prox, para a próxima célula, que faz o encadeamento, e a definição da sentinela, que é a struct lista, que tem um ponteiro prim, ponteiro ult apontando para as células. Então, com isso, a gente conseguiu, a princípio, definir essas estruturas de dados, tá? Então, no próximo vídeo, eu já vou para uma IDE mostrar para vocês como implementar essas estruturas, ok? Tchau, tchau!